Hoje eu vou curtir. Tudo vai ficar bem. Que ver lá nos vídeos, porque eu acho que você aconteceu isso com vocês, né? Eu não entendi isso também lá no começo. Eu via nos vídeos acabando tudo, tremendo tudo a casa de capa. Isso aí é bom. Vai encobrir até a carreta. Qual a diferença de um subwoofer para um woofer, né? Você que tá querendo comprar um sistema, né? Tem muita gente que compra errado e depois se arrepende, né? Não, queria aquilo ali, aí não sabe nem o que é que queria. Então nesse vídeo vai ser para você. Essa indicação nosso amigo Tony Stark, né? Ele me perguntou lá no Facebook, né? Alan, qual a diferença desses dois alto-falantes aqui? E eu digo, não, vou fazer esse vídeo. Já tinha feito muito tempo atrás, mas a gente faz de novo porque vocês é que mandam, né? Então eu digo, eu vou fazer um vídeo diretamente para você. Antes de falar aqui, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você também não sabia disso ou já sabia, deixe seu comentário que é muito importante para a gente trazer mais vídeos. Então vamos lá falar para vocês aqui qual é a diferença, né? Então, gente, o subwoofer eu indico mais para quem vai tocar dentro de casa, né? Você que vai, por exemplo, você tem uma churrascaria, né, dentro da cidade, porque é um alto-falante que ele toca muito mais se tiver paredes, né? É o jeito bem simples, eu trago um jeito bem simples de falar para vocês qual é a diferença, tá entendendo? Onde tiver parede, esse rapaz vai tocar, porque parece que ele bate na parede e volta e fica aquele subão. O ambiente serve como caixa, é mais ou menos isso aí que eu vou falar para vocês, né? Ele tem essa borda emborrachada aqui e ele excursiona bastante, né? Então, dependendo aí do alto-falante que você usa, você pode usar de 30 Hz, né? Um corte bem baixo, né? Por exemplo, se você tiver um tornado, quer dizer, um tornadão, um vulcão, não aconselho usar tão baixo, né? Botar ali de 50, de 45, né? Eu aconselho 50. Mas um subwoofer, né? Sendo de 15 ou de 8 ou de 12, você pode cortar um pouquinho mais baixo. Eu mesmo eu tenho um subwoofer da Radio Power. Eu tô com a camisa aqui, gente, mas aqui é porque mandaram para mim, viu? Eles não me mandaram R$ 1, viu? Só deixando claro. Eu tô aqui com a camisa aqui, mas não é propaganda nenhuma. Tanto que um gráfico que eu gosto é da Bravox, né? De subwoofer. Eu gostei demais. Então, falando aqui para vocês, ele tem essa borracha, essa borda emborrachada, ele aguenta excursionar mais, né? E ele não toca tão bem nas altas, tá entendendo, gente? É uma coisa que eu digo, o máximo corte que você deve usar, né, para ficar legal, que eu já fiz o teste, né, quando eu comprei meu alto-falante, no nosso amigo R4 Som, comprei lá no R4 Som meu alto-falante, deixa eu botar no Instagram aí, R4 Som. Eu cortei ele de 45, né, que minha caixa tá sintonizada em 45, eu cortei de 45 a 160, botei esse corte, acredita? E eu vi o som meio estranho, eu digo, rapaz, eu toquei foi tempo, eu levava ele, mas achei estranho, digo, tem alguma coisa estranha, e é porque eu uso médio para vocês verem. Eu achei estranho. Diga, pai, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? O corte bom de você usar é de 100 até estourando 120, né? 120. Então eu botei de 120, ficou bem legal, cara. Ficou assim mais concentrado o som. Eu acho que tocou mais. Quando eu botei em 100 ficou melhor ainda, né? Então, no meu som tá de 45 a 100. Cara, o grave parece que dobrou assim, né? Uma sintonia bem boa. Quanto mais você aumenta, mais ele vai querer tocar as altas. E ele não é feito para isso. Apesar que quando você vê no manual, tá lá um corte de 1000, de 2000, né? Mas não é sinal que ele vai tocar nessas outras frequências, porque tem médio, né? Tem cornetas para você fazer esse corte. Então, resumindo para vocês aqui, subwoofer é para que você vai, né, ter um som residencial, você tem um mini system. Você pega o seu mini system e bota fora, né? Vai num lugar aberto. Você pega o seu mini system, se tiver tomada, bota numa praia aberta, ele vai perder o som com quase todo, né? Comparado a dentro de casa. Então, um subwoofer é mais ou menos isso. Apesar que você pode usar vários, né? Um exemplo, você usando 4, 2, vai tocar bastante. Mas dependendo ali da distância que você esteja no som, ele vai perder mais o som, tá entendendo? Já teve vezes, né? Que eu tava tocando arrodeado seja de casas ali, tava um grave da bexiga, um subwoofer, né? Com meu alto-falante. E já teve vezes de eu tocar em lugar aberto que 15 metros mais ou menos, parece que não tinha nem grave no som. Eu só ouvia médio e corneta. Então, depende muito. Se você tiver aquele som que vai botar dentro do carro, que vai tocar em tudo, aconselho botar woofer, né? Claro, né? Tem gente aí que faz sistemas aí que gosta de subgrave, naquele bum, 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 começa a tremer o carro todo. Claro que você pode fazer aquilo, porque o carro, ele serve como caixa também. É aquela coisa que eu falei para vocês no começo. E as paredes parece que fica como caixa, né? O carro é melhor ainda. Já teve vezes de eu botar ali no volume 5 com meu subwoofer. Meu amigo na rua tava aquele pancadão, aquele grave bem pesado. Achei massa, viu? Mas se você quiser rachar também, né? Competir com outros sons, esses alto-falantes aqui, eles não são tão bons. Isso é bom para qualidade. Resumindo aqui, se você gosta de um grave mais profundo, para qualidade,
um subwoofer é perfeito, cara. Eu particularmente gosto mais de subwoofer, né? Aqui, pelo menos no Nordeste, é raro a gente ver um subwoofer. Muito raro mesmo, né? A gente ouve muito no Trio Goiano, em Brasília, né, em Goiás. Mas aqui no Nordeste é poucas pessoas mesmo que gostam, porque o negócio quer rachar. Eu não sou muito fã de racha não, né? Mas é gosto pessoal, né? Eu tenho um som de subwoofer e woofer. Então agora vamos falar do woofer, né? Acho que você já sabe mais ou menos o que é que eu vou falar, né? Já um woofer, gente, é como eu disse para vocês, é ao contrário, tudo ao contrário. Ele é bom para você que vai tocar fora de casa, né? Que ele joga bem mais longe, porque ele sobe a sintonia, né? Um exemplo desse alto-falante aqui, você pode botar ali em 60, né? É um corte que eu vi bem legal, no mínimo ali 60. Entendeu? Mínimo ali, claro que tem gente aí que bota mais baixo o corte. Eu particularmente já regulei sistemas aí com woofer e ficou de bom de 60 a 70 mais ou menos o corte. Então vai testando aí no seu som. E esse tipo de alto-falante, a sintonia dele é alta. Você quer um conselho? Bote 2, 3, 4, 5 até 6 alto-falantes. Aí você vai, por o acoplamento, você vai sentir o subgrave, tá entendendo? Já vi sistemas, né? Eu não gostava muito de alto-falante de woofer, né? De 12, né? Meu amigo, é porque eu nunca tinha visto 8 alto-falantes tocando, 6, quer dizer, foi 6. Fui no evento, lá em Timon, cara, tinha um som lá com, não, era 6 alto-falantes, cara, tudo, aquela coisa bem legal. Eu só tinha ouvido na minha vida, o máximo 2, meu amigo. Quando eu vi os 6, o acoplamento é muito top, com aquele pancadão, mas que não perdi o subgrave. Então, se você quiser usar um woofer, né? Se você puder usar, bote 4 para você ver. Rapaz, é um som massa. Massa demais. 2 já fica legal. Você vai ter ataque e tem sub, viu, gente? Woofer é mais para lugar aberto, né? Agora dentro de casa aí você me diz, rapaz, não, toca dentro de casa. Toca, cara. Toca tranquilo, cara. Toca tranquilo dentro de casa. Ele se destaca muito em lugar aberto. Né, para você que vai botar no porta-mala ali, vai ser top. Para você que quer um pouquinho mais de voz, né? Um exemplo, esse alto-falante de 12 mesmo, você quiser aumentar só o corte ali um pouquinho mais alto, ali botar ali de 60 a 500, né, a 600, ele aguenta, toca de boa até 1000, né? Ele serve como médio também. Claro que você tem que ver os cortes, né? Tem alto-falante de 12 polegadas que ele é só médio, né? Eu tenho um alto-falante aqui da Magnum Rex, que os cortes dele é só para médio. Então você tem que saber disso na hora que você for comprar seu alto-falante, né? Já vi muita gente aí com alto-falante médio, vai lá, toca como grave, isso aqui. Eu digo, não, cara, não, ele não é feito para isso. Tu vê os cortes dele lá no manual dele. Uma dica que eu dou para vocês, quando você for comprar um alto-falante para grave, você tem que ver ali o corte se ele vai até 60. Não, até 60 não, até 50, entendeu? Porque ele tem um limitezinho ali legal para você comprar. Veja lá um exemplo, esse alto-falante aqui, ele vai tocar tudo, né? Mas você pode ver lá como o manual dele tá 50 a 60 mais ou menos o corte. Então desce bem. O alto-falante que eu comprei, no alto-falante que eu recebi da Magnum Rex, já tá o corte inicial dele de 70. Aí eu fiquei na dúvida, de não, aqui acho que não vai tocar como grave. Aí perguntei, né? O representante disse, não, olha, isso aí vai tocar mesmo como médio. Eu digo, então você tem que ver isso, até ver isso na hora da compra. Tem que ver os cortes. Lá nos parâmetros lá do Mercado Livre mesmo, tem lá dizendo os cortes. Ele toca de tanto a tanto, tá entendendo? Mas é bom você ver no site mesmo da empresa, né? Porque às vezes o Mercado Livre, nem o vendedor sabe o que é que tá vendendo. Então vá lá no site mesmo da empresa e veja os cortes. Viu, gente? Mas os dois são top. Woofer, subwoofer é top demais. A questão é mais, um exemplo, o woofer é mais travado, é mais para voz. Ele não discussiona tanto como o subwoofer. Então, se você gostou dessa aula, né, uma aula bem simples, mostrando aqui para vocês a diferença, né, subwoofer para woofer, porque tem muita gente que compra errado, gosta de uma coisa, quer mais para rachar, para mostrar seu sistema, aí compra um subwoofer e se arrepende, porque vê lá nos vídeos, porque eu acho que você já aconteceu isso com vocês, né, eu não entendi isso também. Lá no começo, eu via nos vídeos acabando tudo, tremendo tudo da casa. De que isso aí é bom. Vai encobrir até a carreta, treme. Mas ali é pra dentro de casa, né? O subwoofer. Então tem essas diferenças aí que é muito importante você saber antes de comprar, porque senão você se lasca, viu? Que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado nosso amigo aí que mandou essa pergunta aí. É um prazer, né? Falar pra vocês um jeito bem simples, mais ou menos a diferença, viu? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dê seu like, papai. Chama!